Sou Ana Povo, eu sou especialista em cirurgia geral e, portanto, dentro das incontinências eu dedico-me especialmente ao tratamento de doentes com incontinência fecal. Mas irei falar aqui também, até porque é muito mais frequente a incontinência, também a incontinência urinária, obviamente que aqui no contexto da esclerose múltipla. As queixas de incontinência, quer urinárias, quer fecal, são muito comuns, muito mais comuns do que nós temos a percepção na comunidade em geral. Isto porquê? Porque muitas vezes os doentes têm medo e têm receio de se queixarem aos seus médicos sobre estes sintomas, porque são sintomas, como muito bem disse na sua introdução, que têm um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Relativamente na esclerose múltipla, estima-se que cerca de 50% a 90% das pessoas possam desenvolver alguma destas disfunções, quer do trato urinário baixo, quer do trato intestinal, durante o seu curso da doença. Vou então começar pela manifestação intestinais da esclerose múltipla. Estas alterações intestinais ocorrem em cerca de 50% dos doentes com esclerose múltipla e são causadas pelas lesões que interrompem as mensagens entre o cérebro e as várias partes do sistema digestivo, porque o nosso sistema digestivo é todo ele inervado pelo sistema nervoso, nomeadamente o sistema nervoso autónomo, e depois tem ele também, ele próprio, um sistema nervoso que até se chama o sistema nervoso primitivo. As alterações a nível intestinais, e eu aqui não irei falar desta que eu pus aqui, na esclerose múltipla, podem ocorrer quer a nível do trato digestivo superior, quer do trato digestivo inferior. No trato digestivo superior temos os problemas da deglutição, ou seja, muitas vezes os doentes podem desenvolver dificuldade na deglutição, que pode ser quer para sólidos, quer para líquidos. Relativamente às alterações da defecação, a mais comum delas todas é a obstipação, ou seja, a dificuldade a ter dejeções e a ter dejeções que sejam completas. Para além disso, pode ocorrer diarreia e muitas vezes associada a esta diarreia ocorrerem os sintomas de incontinência fecal. E o que é a incontinência fecal? É nós não conseguirmos controlar a nossa emissão de gases e de fezes. Chamar só a atenção que muitas vezes o que pode acontecer, que nós médicos chamamos uma diarreia de overflow e que vai condicionar incontinência, é nos doentes que sofrem de obstipação. Como há um acumular de fezes, as fezes acumuladas acima do obstáculo, que acaba por ser as fezes duras que se acumulam na ampola do reto, vão se tornar líquidas. E ao se tornar líticas, elas vão sair e dão uma dejeção diarreica que o doente não consegue controlar e daí apresentar a incontinência fecal. Quando é que eu devo pedir ajuda? Eu acho que devemos saber pedir ajuda sempre. E pedir ajuda, no caso da obstipação, pedir ajuda quando esta já começa a ser um transtorno para a nossa vida. Porque quanto mais cedo nós pedimos ajuda, mais cedo se pode começar com terapia e mais fácil é tratar os doentes. No caso da incontinência fecal, pedir ajuda sempre e ao mínimo sintoma. E não ter vergonha de falar isto ao seu médico, que eu acho que acaba por ser a maior dificuldade do doente. E depois também uma das grandes dificuldades que eu acho que ainda temos que trabalhar é que muitos médicos, mesmo colegas de neurologia, mesmo médicos de família, não estão muitas vezes à vontade para saber para onde orientar estes doentes e os tratamentos que eu vou falar mais aqui adiante. Ou seja, muitas vezes o doente acaba por se queixar ao seu médico, mas o médico, como sai o tratamento da área deles, não sabe muito bem que há tratamentos novos hoje disponíveis para estes doentes. Relativamente às manifestações urinárias da esclerose múltipla, elas aparecem então em cerca de 80% dos doentes com esclerose múltipla e o mecanismo que provoca estes sintomas urinários acaba também por ser as lesões da área do cérebro ou da medula que vão alterar a inervação da função da bexiga. Só para dizer que os nervos que inervam a parte da bexiga e a parte do reto acabam por ser os mesmos e por isso muitas vezes estes sintomas podem existir ao mesmo tempo. Relativamente aos sintomas urinários, o mais frequente acaba por ser a retenção urinária, ou seja, do doente não conseguir, o mais frequente não,
quando nada é feito e o mais tardiamente a aparecer ao longo da evolução da doença acaba por ser a retenção urinária, ou seja, o doente não consegue esvaziar a sua bexiga. Depois temos também sintomas de incontinência, ou seja, o doente não consegue controlar a micção e tem perdas de urina, e depois temos sintomas mais ligeiros, que acabam por ser estes que eu falo aqui, a urgência urinária, ou seja, a necessidade está sempre a ir ao quarto de banho, e a imperiosidade, aquela sensação de que a qualquer momento vamos perder a urina. Chamar a atenção que muitas vezes estes sintomas, quer de urgência, quer de imperiosidade, acabam por imitar sintomas de infecção urinária. Muitas vezes os doentes, quando apresentam queixas, acabam por ser medicados para uma infecção urinária que na realidade não têm. Chamar também aqui a atenção que muitas vezes doentes jovens que começam com estas queixas de urgência urinária, de imperiosidade e que ainda não têm o diagnóstico de esclerose múltipla, é preciso pensar nele, ou seja, funcionar como um sinal de alarme. Ao contrário da parte intestinal, que dará só incómodo para o doente se não for tratada, as alterações urinárias na esclerose múltipla, se não forem tratadas, nomeadamente aquilo que eu falei da obstrução urinária, do doente não conseguir esvaziar a bexiga, vai causar infecções urinárias de repetição. E estas calções urinárias de repetição, por sua vez, pode vir mesmo a causar problemas do rim e condicionar mesmo a ocorrência de insuficiência renal, e depois o tratamento da insuficiência renal poderá acabar numa realização de hemodiálise. E depois também associados, obviamente, à perda de independência e autoconfiança que eu já falei anteriormente. Só aqui para fazer um parênteses. A incontinência fecal é muito mais difícil dos doentes lidarem que a incontinência urinária, porque se na incontinência urinária muitas vezes é possível utilizar um pequeno penso, na incontinência fecal não conseguem, não é possível. A disfunção urinária não se relaciona então com a duração da doença, mas sim com a presença de outros sintomas neurológicos, nomeadamente as alterações motoras.